Bom dia, vlog! Hoje é sábado, começando mais um vídeo nesse canal. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vou começar me apresentando para quem é novo no canal. Meu nome é Júlia, eu moro em Nova York há exatamente um ano. Eu me mudei pra cá com meu marido Victor, que aparece no canal quando ele tá afim, e o nosso cachorro Cota. E eu criei esse canal há exatamente 6 meses atrás. E aqui eu mostro a minha rotina, a rotina da minha família, as nossas experiências aqui em Nova York. Eu mudei pra cá sem nunca ter pisado em Nova York. Eu conheci a cidade quando eu cheguei. O que eu conhecia dela era o que eu assistia em filme, em vídeos aqui no YouTube também. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei assim, logo de cara. A gente já morava em São Paulo, que é uma cidade grande, então a gente já sabia como funcionava a dinâmica, mas ainda assim ficava aquele ponto de interrogação na minha cabeça de como seria morar aqui, como as coisas funcionavam. Afinal, uma mudança de país é uma coisa assim, muito doida. Amanhã é o dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, vai fazer um ano que a gente chegou aqui. Eu ainda consigo lembrar as coisas que eu tava sentindo naquele dia. Eu tava com muita euforia, muita ansiedade, eu tava com medo também. Mas estranhamente eu me senti em casa e em paz desde o começo, desde quando eu cheguei aqui. Talvez seja porque a gente se planejou muito pra essa mudança, eu sonhei muito com ela. Ou também foi, talvez, na sorte, assim, que deu certo. E como vai fazer um ano que a gente tá aqui, né? Essa semana eu tava muito reflexiva com tudo que aconteceu nesse ano, todas as coisas que eu fiz. E eu senti uma mudança muito grande interna mesmo, assim, em mim como pessoa. Eu acho que nenhuma mudança se compara a isso. Eu morava no interior e aí eu me mudei com 18 anos pra São Paulo, já senti uma diferença, assim, muito grande. Eu mudei muito como pessoa, mas nada se compara a essa mudança de agora. Eu criei esse canal no começo pra mostrar a minha rotina, a cidade do meu ponto de vista, mas hoje eu vejo que eu criei esse canal também como, acho que uma forma de me reinventar aqui, porque a gente veio pra cá com o trabalho do meu marido, eu larguei meu trabalho no Brasil, comecei a estudar uma outra área e aí agora eu tô aqui fazendo vídeo pro YouTube e vendo pelas pessoas que eu conheci, que eu conversei. Nova York eu acho que é uma cidade muito de recomeços, assim. Eu vejo que as pessoas vêm pra cá pra recomeçar a vida. Também, de certa forma, pra fazer acontecer. Muita gente vem pra cá também pra crescer profissionalmente, ter uma vida melhor. Ou pra se conectar com pessoas, já que é uma cidade que tem muito isso de conexões. E eu acho que também, talvez, eu tenha criado o canal pra conseguir me conectar mais com as pessoas. Pra ter essa troca, já que tanta coisa mudou dentro de mim, assim, nesse um ano. Tem uma coisa que as pessoas tendem a achar, e eu quando era mais nova também achava, que morar fora é mil maravilhas, tudo maravilhoso, que Nova York é maravilhosa, e de fato ela é maravilhosa, mas como todos os lugares do mundo, tem pontos positivos e pontos negativos. Eu já tinha recebido algumas mensagens pedindo pra eu falar sobre pontos positivos, negativos de morar aqui, e eu antes não achava que fazia muito sentido, mas agora, estando há um ano aqui, eu acho que é interessante mostrar pra vocês também, do meu ponto de vista, as coisas que eu acho muito legal e as coisas que não são boas. A gente assiste muito vlog no YouTube, de americanos mesmo, morando aqui, brasileiros, enfim. E a gente sempre tem que lembrar que é um recorte da vida da pessoa. Às vezes a gente acha que tudo é mil maravilhas, e aí eu acho que é importante também mostrar pra vocês e falar pra vocês um pouco das coisas que não são tão boas assim e das coisas que eu acho muito legal de estar morando aqui. Por isso, nesse vídeo eu queria falar pra vocês as coisas positivas e negativas que eu percebi ao longo desse um ano, mas eu queria deixar bem claro que é da minha visão, da visão da minha família, da nossa experiência. Cada um tem uma experiência diferente na cidade, uma vivência diferente na cidade. Eu acho importante falar também que existem vários casos de pessoas que vêm morar em Nova York. Tem as pessoas que vêm sem emprego nenhum, na cara e na coragem. Tem as pessoas que vêm, assim como a gente, com um emprego, onde a empresa deu um suporte para essa mudança, algo um pouco mais planejado. E tem a terceira pessoa, que tem família aqui fora, gente herdeira. Gente rica. Sempre tem essas diferenças de casos de pessoas que vêm pra cá e as vivências dessas pessoas vão ser totalmente diferentes umas das outras. Queria começar a falar pra vocês de um ponto que eu acho que é muito positivo e também é negativo, que as pessoas realmente elas não ligam pra nada aqui em Nova York. Se você sair na rua de pijama, com, sei lá, metade da cabeça raspada, com um colar brilhante, com uma câmera na mão, ninguém vai te olhar, ninguém vai julgar você. E eu acho que esse foi um ponto, assim, chave pra eu conseguir começar com o canal, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, mais na minha, e eu poder sair na rua com uma câmera gravando e não ser olhada de forma, sei lá, de um tom de julgamento ou de alguém tá ligando pra mim mesmo, acho que foi fundamental, assim, pra eu ter essa coragem de começar o canal. Eu até mostrei pra vocês que a gente foi na Comic Con de cosplay, pegamos metrô e ninguém nem virou o rosto pra olhar pra gente. Então isso é algo muito bom. Eu tenho um sentimento muito grande, assim, de liberdade, sabe? De você poder ser quem você é aqui na cidade, não ser olhado de jeito torto e não ser julgado por isso.
Mas isso também tem um lado negativo, assim como as pessoas não ligam pra você no sentido de julgamento, elas não ligam pra nada do que acontece ao redor delas, assim. E aqui, já emendando um outro ponto, Nova York é uma cidade que, principalmente depois da pandemia, tem muitas pessoas em situação de rua. Eu sei que São Paulo também tá assim, o mundo inteiro tá desse jeito, mas tô focando aqui na cidade que eu tô agora. Principalmente nas áreas centrais, quando a gente anda, metrô, tem muita gente em situação de rua. E as pessoas passam do lado e elas nem olham assim. E isso foi uma coisa que me chocou muito assim quando eu cheguei, porque é quase como se você não tá olhando, aquilo não tá acontecendo, sabe? E é uma coisa que é muito fácil de você seguir esse comportamento, porque você vai vivendo o dia a dia, você vai convivendo com as pessoas, não olhando pro lado, sempre focadas no que elas têm que fazer, na correria do dia a dia, que você acaba se acostumando ou você tende a acostumar a não olhar pra aquilo também. É claro que eu tô falando num geral, né? Sempre tem pessoas que vão olhar, perguntar se tá tudo bem, mas na minha vivência, assim, foram casos raros que eu vi acontecer. A gente tá indo num café agora japonês. Quero ver se a gente acha alguma coisa salgada pra comer também. E eu já queria falar pra vocês que pra mim Nova York ela é o que é pelos imigrantes, pela diversidade cultural que tem aqui. E de longe uma das experiências mais legais e mais importantes que eu tive até agora foi poder conhecer pessoas de todo mundo, escutar as línguas. Tem língua que eu nunca escutei na vida e aí você anda na rua, tipo algo normal assim. Você poder ir em bairros específicos, aqui também tem muita comunidade, eu acho isso incrível. Então tem o bairro dos italianos, tem o bairro dos chineses, tem o bairro dos brasileiros. E aí que entra também outro ponto pra mim, que é a questão da comunidade. Morar em Nova York pode ser um pouco difícil, tanto pra quem vem sozinho, quanto pra quem vem em família, tipo nós dois. Então você conseguir encontrar a sua comunidade aqui, eu acho que é algo muito importante e fundamental, assim, que foi uma coisa que eu percebi depois de já estar aqui. Além do que, isso leva tempo também, né? Eu costumo falar que os nossos amigos brasileiros que a gente fez aqui foi uma das coisas mais importantes pra gente ter passado bem esse ano, porque é muito legal você conseguir ter uma troca de pessoas do seu país que também conhecem a realidade de lá e tá vivenciando novas experiências aqui num país totalmente diferente e até de você conseguir criar realmente uma rede de apoio fora do seu país, longe da sua família. Eu acho que isso é uma coisa muito legal e é uma coisa que eu não sabia que era tão importante até chegar aqui. E claro que cada caso é um caso, eu já comentei com vocês que eu tenho dificuldade com a língua, que eu ainda tô aprendendo. Meus amigos mais próximos são brasileiros, mas eu acho muito legal e eu acho até importante também você sair um pouco com pessoas de outros países, até pra entender também diferenças culturais, é muito legal. Eu vejo pelo Victor, meu marido, que ele trabalha, então ele já tem contato, amigos de outras nacionalidades. É muito legal a troca que ele tem. Eu já saí também com algumas pessoas de outros países e mesmo sem conseguir me comunicar tão bem quanto eu gostaria, foi uma experiência muito legal. Vai de cada um, leva tempo também. Eu achei que seria um processo mais rápido. Caí aí, né, no achismo, não foi tão rápido pra mim e acho que pra várias pessoas também. Mas eu acho legal você estar sempre aberto para as novas culturas, tanto dos americanos mesmo, do país que você tá, quanto das outras pessoas de outras nacionalidades. Eu acho que faz também toda a diferença, assim, no seu dia a dia e como que você vai levar a vida nesse novo país, nessa nova cidade. E pra gente, o principal ponto é a segurança. Ainda mais pra gente que a gente vem do Brasil, a gente é brasileiro, né? Então a gente lida com isso todo dia. E a gente morava em São Paulo, então o nosso ponto de referência é São Paulo pra cá, pra Nova York. Nova York tá longe de ser a cidade mais segura do mundo. Mas como a gente é brasileiro, e principalmente de São Paulo, essa vai ser a nossa referência. Pra gente fazer de 1 para 1. Nova York, ela tem piorado ao decorrer dos anos, principalmente na pós-pandemia. Mas afetou o mundo inteiro, principalmente São Paulo,
que a gente viu isso pessoalmente, porque a gente morava lá durante a pandemia, e a gente viu isso afetar muito. Um grande exemplo disso é a gangue da bicicleta. Então a gente pôde ver isso tanto aqui quanto lá. Então, quando a gente compara uma coisa com a outra, Nova York ainda é mais seguro, mas não é aquilo tipo assim, nada acontece aqui. Acontece, e bastante. E depende muito de onde você mora também, dentro da cidade de Nova York. Tem bairros mais perigosos e outros não. A gente, como brasileiro, a gente nunca vai dar mole. A verdade é essa. A gente tá um ano aqui, a gente ainda é paranoico. E acho que não sei se tem como parar de ser paranoico, sinceramente. Eu acho que o principal, que é inclusive uma coisa que vocês comentam bastante aqui, é a questão de como que a Júlia grava nas ruas, principalmente à noite. E a gente não se sente em perigo de estar gravando as coisas à noite com uma câmera, por exemplo. Sendo que em São Paulo, principalmente quando a gente ia dar um rolê, tipo na Paulista, a gente ficava olhando para os dois lados com o celular na mão. Aqui a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Obviamente, ainda a gente dá umas olhadinhas ainda para um lado ou para o outro para ver se tá beleza, mas a gente consegue fazer as coisas aqui sem sentir medo. Até hoje a gente não sentiu medo. Mas também a gente não é o tipo de pessoa que fica até tarde na noite na rua. Tem muita gente que fica e ainda assim é uma coisa que eu não aconselho muito fazer, na minha opinião, porque ainda acontece sim muitas coisas por aqui, por exemplo, depois da meia-noite. A gente prefere ficar mais de boa, mas como eu disse, a gente consegue fazer muitas coisas que, infelizmente, a gente não conseguiria, por exemplo, em São Paulo. E aqui depende muito do bairro também, de como que ele é afetado. Bairros mais turísticos, até mesmo ali em Midtown, que é onde fica Times Square, não é o tipo de violência que você imagina que seja. É muito mais voltada para golpe. Aqui tem muito golpe. Tem golpe turístico, golpe na internet, tipo a mesma coisa que a gente tinha no Brasil em relação a Pix, esse tipo de coisa, o golpe do Zap. Tem aqui também. E cara, tem uns golpes muito elaborados. Uma referência disso é, eu consegui ter meus 2 cartões clonados em um ano. Tipo, nunca tive o cartão clonado no Brasil. Então, acontece. Os bairros centrais, eles são muito visados. E, querendo ou não, bairros com mais dinheiro têm mais segurança. Ou seja, de novo, né, tem essa questão de benefício de quem tem mais grana e quem não tem. Ou seja, essa estrutura de segurança também acontece muito aqui. Então, em bairros como West Village, que é um bairro super rico e super bonito, totalmente estruturado, não acontece nada lá. E uma outra coisa que acontece muito por aqui é a questão de roubo por lojas de departamento. Acontece bastante. Então, quando você vai, por exemplo, numa farmácia ou numa dessas lojas de departamento, tudo é trancado. Tudo tem chave. Então, você tem que perguntar para todo mundo, você pode abrir para mim a portinha para eu pegar um desodorante? Então, porque o pessoal, eles costumam sim a pegar, né, que é o tal do looting, que acontece aqui, eles roubam produtos, vazam e é isso. O que costuma acontecer é, as lojas fecham, elas param de funcionar. Um exemplo disso, tem um vídeo muito legal de um youtuber chamado Cash Jordan, que ele fala como que a Target, em alguns pontos super centrais em Manhattan, estão fechando as portas devido ao alto nível de roubos que tem acontecido lá. Logo, isso também afeta toda a estrutura econômica ali do local, onde os locais que trabalhavam na Target, por exemplo, acabam perdendo emprego. Então, isso acontece sim. Por mais que não seja igual no Brasil, com crimes super violentos, ainda tem. Isso é uma coisa importante de salientar para mostrar que não é tipo assim, tudo são flores. Um aplicativo que a gente usa muito aqui também para a gente ver como que tá na situação, principalmente que a gente vai fazer no dia a dia, chama Citizen. E nele a gente consegue ver todos os crimes reportados aqui em Nova York. Se eu não me engano, ele funciona apenas em Nova York e ele é uma boa referência para saber o que está acontecendo. Um exemplo. Aqui, a gente tá dando um rolê por aqui perto do Dumbo, né? E tá vendo que tem vários pontinhos cinzas, um amarelo, um vermelho. Os cinzas é os crimes que já aconteceram nas últimas 24 horas. Esse amarelinho aqui, que ele meio, entre aspas, já foi resolvido, ou ele é um pouco mais recente. E os vermelhos, que foram coisas que acabaram de acontecer e podem ser tipo de alto risco, eu diria. Por exemplo, aqui, nesse vermelho, uma pessoa, ela foi roubada com uma faca. Então a gente consegue ter uma ideia da quantidade de crimes que tem em relação aos bairros, também as localizações, a frequência deles. Isso é muito bom pra gente saber, tipo, a gente vai sair à noite, a gente tá passando por perto de alguma área pra saber se aconteceu alguma coisa, às vezes não foi solucionado, então pelo menos a gente consegue ter esse tipo de acesso. A gente também consegue ter uma ideia de quais bairros são mais seguros ou não. É uma boa ferramenta, principalmente pra você que, por exemplo, tá a fim de visitar Nova York e quer ter um pouco dessa ideia pra saber por onde andar. Acho que vale super a pena. Uma
Uma coisa que eu já falei bastante no canal e que vocês também sempre perguntam são os valores, os preços. Isso foi algo que impactou muito a gente, eu acho que a maioria das pessoas, que aqui agora virou a cidade mais cara para se morar. Eu não sei como que tá o resto das cidades dos Estados Unidos, mas agora eu tô falando especificamente de Nova York, que é onde a gente mora. Os preços aumentaram muito desde a pandemia, como eu também já falei, todo mundo tá assim. Mas aqui eu tô falando de valores de mercado, de comer fora em restaurantes, mas principalmente de moradia. Isso eu acho que é de longe a coisa que mais deixa a gente ansioso assim no dia a dia, dos preços continuarem a subir loucamente, tipo, não parar nunca. Muita disputa para conseguir alugar um apartamento, várias pessoas na fila e pessoas dando lances maiores do que o valor que já estava anunciado. Inclusive já tem um vídeo no canal que a gente fala mais sobre o processo de aluguel aqui, como que funciona na cidade de Nova York, as coisas que a gente precisou para alugar o nosso estúdio também. E o que a gente vê, tem vários vídeos no YouTube, reportagens, enfim. Muitas pessoas precisaram sair dos apartamentos que elas moravam há anos, porque aumentou tanto que elas não conseguiam mais pagar. E aqui eu ainda tô falando de um recorte em que o Victor veio com trabalho, ele tem um salário bom, então muitas coisas a gente consegue ter a opção de escolha, né? Mas a gente fica sempre pensando e vendo sobre assuntos de pessoas que têm que viver realmente com um salário mínimo, tipo, a questão da moradia. E é muito louco isso, porque a gente vê pessoas que têm que dividir apartamento com várias pessoas, às vezes morar muito longe do trabalho para conseguir pagar o aluguel. Eu acho que isso é algo importante de se dizer, mesmo que eu já tenha dito, que a gente às vezes fica vendo vídeo da galera fazendo parecer que é fácil morar num apartamento enorme, com vista, super bem localizado, mas essas pessoas, elas precisam ter muito dinheiro. E eu tô falando assim, de muito dinheiro mesmo, porque cada aluguel você precisa comprovar 40 vezes o valor, a sua renda, né, anual. Se você pegar um apartamento aí de 4, 5 mil dólares de aluguel, essa pessoa precisa ganhar 40 vezes esse valor no ano. E isso é muito dinheiro e, sinceramente, assim, são pouquíssimos trabalhos que a gente vê que pagam esse valor anual. Então, de fato, é um recorte e é um recorte bem recorte ainda. E não é nada fácil você conseguir um apartamento nesse nível, principalmente em Nova York e ainda mais em Manhattan, por exemplo, que é o que a galera mais conhece como Nova York, né? A gente tá aqui no bairro Vinegar Hill, que eu já mostrei pra vocês, a gente ama esse lugar. Ele é super pequenininho, mas ele não é numa área turística e ele não tá em Manhattan, ele tá no Brooklyn. Apesar dele ser perto do Dumbo, que é uma área turística. E esse prédio aqui atrás da gente, a gente foi procurar pra ver quanto que custava. Eu achei a última venda dele 3 quartos. É um apartamento grande e ele é novo, mas ele foi vendido por 2.418.000 dólares. E o último aluguel dele foi de 10 mil dólares por mês. Então, assim, 10 mil dólares por mês em um apartamento de 3 quartos. Isso que ele é um apartamento novo, reformado, enfim, dá pra ver que ele é mais chique. Mas a gente consegue achar esses valores tão absurdos em apartamentos antigos, tipo de 1, 2 quartos, tudo dependendo da localização que ele fica. Chegamos aqui em casa e agora eu quero falar pra vocês sobre um próximo ponto que a galera pede muito pra Júlia, pra eu falar um pouquinho sobre questões de trabalho, principalmente porque eu trabalho na cidade, né? Eu vou dar um pouco da minha opinião em relação ao meio de tecnologia e design, que é com que eu trabalho. As outras áreas, gente, eu não faço ideia. Então eu quero focar especificamente nesse setor. Eu sou designer digital, então eu trabalho com design e tecnologia. Então é sobre isso que eu vou conseguir dar uma perspectiva. Nova York é uma cidade incrível quando a gente fala sobre trabalho nesse setor, sobre design e tecnologia. Eu diria que principalmente para design, mais do que tecnologia. Porque a gente sabe que também existe, por exemplo, o Vale do Silício, que fica em São Francisco, que é do outro lado dos Estados Unidos, que também é um grande polo de tecnologia. Mas design, eu diria que aqui é um dos grandes centros. Tem muitas empresas de design aqui, inclusive também tem muitas empresas de tecnologia, é claro. E é uma área, né, que sim, é uma área que paga bem. É uma área que você consegue achar empregos com salários altos, inclusive. É uma plataforma para você ter uma ideia de preço, de como que funciona essas coisas, é o Glassdoor.
você consegue procurar pelo nome da profissão, no caso de designer, para você ter uma ideia mais ou menos de quanto que é o salário. Então, para mim, tem sido muito gratificante. Esse é um dos motivos da gente estar aqui, que inclusive eu sou muito grato pela Júlia, por ela ter me acompanhado até Nova York por conta do trabalho, porque isso tem sim me ajudado muito com a minha carreira, que foi uma coisa que veio lá do Brasil até aqui, que era trabalhar com a mesma empresa que eu trabalho nessa parte e assim eu poder crescer nesse meio e nessa área. E eu vejo que isso é um movimento que muitas pessoas fazem, inclusive pessoas que trabalhavam numa grande multinacional em outro país, tipo Google, a Meta, migraram para outro país, talvez não fosse Estados Unidos, qualquer outro, para continuar seguindo, né, esse trabalho, essa função. Então, esse é meio que o meio de tecnologia. E existe um porém, que é a questão, né, do layoff. Vamos falar um português aqui, né, porque afinal a gente fala português, que é as demissões em massa. Isso tem sim acontecido também aqui em Nova York, afinal acho que tem acontecido no mundo inteiro. Inclusive acho que o Brasil tem seguido um pouco desse fluxo que tem rolado nos Estados Unidos e também tem acontecido aqui. Eu vi muita coisa acontecer, amigos próximos e coisas do tipo. Mesmo que, né, essas empresas elas tenham recebido um lucro maior que visto antes e continuem, né, fazendo essas demissões em massa. Vou inclusive deixar um artigo aqui que fala um pouco a respeito. Ainda assim, mesmo com essas demissões em massas, as vagas não param de aparecer. Se você vai no LinkedIn, se você vai no próprio Glassdoor, você consegue encontrar esse tipo de vaga. Obviamente que isso vai depender muito do seu currículo, do seu portfólio, e claro, se você fala inglês ou não. E já puxando um pouco dessa sessão, né, que eu falei de design, eu acho que não tem uma cidade melhor pra gente falar sobre criatividade. Tanto pra mim, quanto para a Júlia como designers, né? Eu como designer digital, ela como designer interiores, e também para ela como criadora de conteúdo. A quantidade de coisa que te estimula aqui é surreal. Você encontra museu, você encontra galeria, você encontra o artista. O que você puder imaginar que tem em relação a arte e design, você encontra aqui. A cidade, ela te inspira muito. E não somente, né, os locais em si, mas ela como cidade. Que a gente é muito grato por estar aqui e poder usufruir do que ela tem pra gente, pra continuar crescendo profissionalmente, principalmente nessa área de arte, design e como a gente consegue ser pessoas mais criativas. A gente tá aqui na rua de novo e eu queria responder algumas perguntas que eu sempre recebo e respondo vocês no Instagram também, que é: Nova York é suja? Sim, ela é suja, infelizmente. Ela tem ratos. Sim, ela tem ratos. Ela cheira mal. Sim, ela cheira mal. Por último, se ela é barulhenta. Sim, ela é muito barulhenta. Nova York é uma cidade que tem muita gente e pouco espaço, né? Então, sim, ela tem muito lixo, ela tem muita sujeira. Mas, de novo, falando pra vocês, é sempre um recorte um pouco de bairro, de áreas. Os piores lugares eu sempre sinto que são as áreas centrais. E é o que eu recebo de feedback de vocês também, tipo, perto ali da Times Square. São os lugares que ficam mais sujos, com um cheiro pior, com mais ratos, metrô, enfim. A questão do cheiro, ela fica pior no verão, eu sinto. Principalmente metrô, lugar mais quente, abafado. E o barulho é aquilo que a gente vê em filme, série, é ambulância 24 horas, é metrô passando por todos os lados, mas ainda assim tem bairros que são menos barulhentos que outros. De novo, depende muito da sua localização. Mas sim, gente, infelizmente essas coisas, elas são verdade, é real. Esfriou bastante agora e aí a gente decidiu ficar meio gripado depois de uns 2 anos e meio sem pegar gripe. A gente tá indo buscar uma sopinha pra comer agora. E esse é um último ponto que eu queria falar pra vocês, que Nova York é uma cidade muito conveniente. Você encontra de tudo o que você imaginar em todos os lugares. Coisas que às vezes você fala, será que tem tal coisa? Tem. Pode ter certeza que você vai achar numa loja, você vai achar em algum lugar. Comida, restaurante de todas as nacionalidades. Eu só acho que ela não é esse 24 horas, Nova York não dorme. Eu acho que São Paulo é muito mais do que aqui, inclusive. Já tentou pedir uma pizza umas 2 da manhã? São Paulo você acha, aqui é mais difícil. Mas ela é uma cidade muito conveniente, você consegue ter também, inclusive, muitas comunidades. Se você acha que só você gosta de tal assunto, de uma coisa muito específica, pode ter certeza que aqui você vai encontrar uma comunidade que também goste da mesma coisa. Então isso é muito maneiro. Vou pegar uma sopinha agora e a gente volta pra casa.
Galera, a gente foi lá, o negócio tava fechado, não consegui sopinha nenhuma, mas a gente comprou mais comida. E mais uma coisa que eu queria compartilhar com vocês durante esse 1 ano que a gente tá aqui, que é quanto mais tempo eu passo aqui, mais coisa eu admiro no Brasil e até sinto falta também. Acho que quanto mais tempo a gente tá longe de lá, mais coisa a gente fica refletindo sobre o que faz falta no nosso dia a dia. Então, eu acho que até o nosso amor pelo Brasil aumentou nesse 1 ano que a gente tá aqui fora, e aí a gente vê quanta coisa incrível que a gente tem no nosso país também. Era esse comentário que eu queria fazer com vocês, que foi uma coisa que mudou muito nesse último ano pra mim e que me deixou também muito reflexiva nessa semana que eu tava pensando sobre esse tempo aqui. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like. Se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscrevam. Deixem nos comentários também o que vocês acharam. Se vocês já vieram para Nova York a passeio, se vocês já moraram um tempo, as experiências que vocês tiveram aqui também. Quero muito saber, escutar um pouco de vocês. E reforçar mais uma vez que esse vídeo, eu não fiz ele com o intuito de desanimar ninguém. Eu realmente queria mostrar para vocês os lados positivos e negativos de estar morando aqui. Quem me acompanha já conseguiu perceber que eu tô muito feliz de poder estar aqui, vivendo essa experiência, e que foi uma escolha nossa também estar aqui, mas é que eu acho realmente muito importante mostrar pra vocês, do meu ponto de vista, as coisas que eu não acho tão legal e as coisas que eu acho incrível da cidade. Inclusive, esse foi um pequeno resumo, tem muita coisa incrível ainda que eu poderia ficar descrevendo aqui pra vocês, mas esses foram os pontos principais que eu e o Victor também, a gente acha da cidade, do nosso dia a dia, enfim. Tô muito feliz de estar comemorando 1 ano de estar aqui, desse lugar que, por nossa escolha, virou nossa casa e vai continuar sendo até quando a gente sentir que ela deve ser. Queria muito agradecer. Tchau, boa noite.